Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um momento de leitura bíblica, gente. Estamos no livro de Josué e hoje vamos para os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos lá para o nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor, Deus de glória. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Peço, Pai, que o Senhor possa nos revestir, Senhor, de toda a armadura de Deus, nos livrar, Senhor, de toda a astuta cilada do inimigo e de toda a fúria do mal. Senhor, que o Senhor possa nos esconder dos perigos ocultos e escondidos desta vida. Abençoe, Pai, cada vida que vai estar vendo esse vídeo, que vai estar assistindo e meditando na palavra do Senhor. Abençoe a vida de cada um dos inscritos e abençoe também, Pai, a vida de cada uma das mulheres que estão aqui no grupo do WhatsApp juntamente comigo, acompanhando essa leitura, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos guarda, Senhor, guarda a nossa vida, nos livra de vírus, de bactérias, Senhor, de enfermidade. Ô Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, das catástrofes da natureza, meu Senhor. Em nome de Jesus, sela as nossas vidas com sangue puro, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, já te louvando, Pai amado. Pai querido, já te agradecendo por esse momento na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou a todos os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, tornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia somente. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver
Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, e ao gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó, sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Glória a Deus. Josué capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta até Sebarim. E os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como águia. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo, pois, os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Então pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema e furtaram a mentira, e debaixo da sua bagagem a puseram.
Por isso os filhos de Israel não puderam subir perante os seus inimigos, viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto são amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigade o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te, até que tirei o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo do Senhor tomar, a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por causa, se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, não peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora, e o que fizeste não nos oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e o jumento e suas ovelhas, e sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Glória a Deus. Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farai, pois, a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite.
E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos alonguei muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem de diante de nós como antes. Assim fugiremos de diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas nossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, pôr-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram a emboscadas, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E aproximaram-se e chegaram defronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. E havia um vale entre eles e Ai. Tomou também 5.000 homens e pô-los de emboscadas entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ao tempo determinado defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra eles atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estavam na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estenderam ele a sua mão corretamente. Entraram na cidade e tomaram, e, apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se o homem de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para uma parte nem para outra. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. Vendo Josué todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles das cidades que saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, um de outra e outro de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo no deserto, onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel se tomou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué.
Queimou, pois, a Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em ruína até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que seu corpo fosse tirado do madeiro e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moveram instrumentos de ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar principalmente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Glória a Deus. Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velho, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão. E no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e os nossos sapatos já têm sido envelhecidos por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez acordo com eles que lhes daria a vida.
e os príncipes das congregações lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beirote e Quiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis maldito, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que eles escolhessem. Glória a Deus. Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomava Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Zebeon, e pelejaram contra ela. Então, pois, o homem de Gibeon a Josué, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. O Senhor lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá.
E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Eron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse, na presença de Israel, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos, e isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro, e houve dia semelhante a este, nem antes, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou José e todo Israel com ele ao arraial. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se mandaram numa cova, e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixei entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vô-lo deu na nossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grandes matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Este povo voltou em paz a Josué, ao arraial, a Maquedá, e não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis que foram da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova. E o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem se espante, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os filhos de Israel. Aleluia, Jesus. A todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda lá estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei, totalmente a destruiu, com todos que nela havia, sem nada deixar. E fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó.
Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libina e pelejou contra a Libina. Então o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e a seu pai, e a feriu a fio da espada. E ela e a todos os que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de uma Libina a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. O Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, e ele e a todos que nela estavam, conforme a tudo que fizera na Libina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, e ele e ao seu povo até hoje não lhe deixa nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e a pelejaram contra ela. E ao mesmo dia a tomaram, e as feriram a fio de espada. E tendo todos os que nela estavam, destruiu também totalmente no meio-dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todos os Israel, ele subiu de Eglon e Hebron, e pelejaram contra ela. E a tomaram, e a feriram ao fio da espada, assim a seu rei, como a todas as cidades e a todos os que nela estavam, e ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, e ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e a todos da sua cidade, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nela estavam, e destruiu totalmente, nada deixou, como fizera a Hebron. Assim fez a Debir, e ao rei, e ao seu rei, e como fizera a Libina, e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou. Contudo, o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gósen. E de uma vez tomou Josué todos os reis e as suas terras, porquanto o Senhor lhe deu. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Glória a Deus.